Fatos relevantes em pleno carnaval, hein? Seja bem-vindo, bem-vinda. Dessa vez, fatos relevantes gravado. Afinal de contas, essa hora eu já não sei bem ao certo onde estou ou que estado estou. É carnaval, eu vou curtir também, mas vou deixar o Fatos Relevantes gravado aqui para você assistir quando quiser. E gosto sempre de colocar no YouTube como aquele modo estreia, porque daí a turma do fundão pode ficar trocando suas mensagens, batendo papo, que eu sei que vocês adoram, eu adoro também. Só dessa vez não estou ao vivo aqui acompanhando e comentando as mensagens. A semana foi agitada, viu? Teve bastante coisa, vários fatos relevantes, bem mais quente do que a semana passada. Então eu vou me apressar aqui para trazer o resumo para você e uma novidade não, uma coisa boa que fazia tempo que não acontecia. Você vai acompanhar a entrevista com o gestor do RBR Properties, com o Caio Castro. Ou seja, tem bastante conteúdo no Fatos Relevantes no meio do carnaval. Deixa eu começar aqui, então, para a gente não perder tempo. Fundos com menos de 10 mil cotistas. Opa, pera lá. Vamos ver os fundos com menos de 10 mil cotistas, porque eu, agora, ao invés de resumir, eu já entro aqui e faço junto com você. Clube FI, ferramentas, central de comunicados, vou filtrar. Eu quero os fatos relevantes fundos com no máximo 10 mil cotistas, publicados entre o dia 4 e o dia 10, pode ser? Hoje é dia 10, sábado, eu estou gravando aqui. Período de entrega e só os que estão ativos. Aquilo que foi cancelado não nos interessa. Vamos lá? Filtrei. Vou ordenar do mais antigo para o mais recente e trazer essa coluna aqui. Então, vamos lá. Fundos com menos de 10 mil cotistas não teve tanta coisa assim. No dia 6 de fevereiro, teve o IAGR11, que é um FIAGRO, SFI Investimentos do Agronegócio FIAGRO. Depois, dois dele. E aí, ó, como a gente filtrou só os ativos, são dois diferentes mesmo. Eu não vou ler aqui, tá? Mas às vezes você vê isso e vai perceber que um está cancelado. Então teve um erro, cancelou, publicou outro. Mas a gente já filtrou aqui, ó, só tem os que estão com status ativo. Então são dois fatos relevantes diferentes do mesmo fundo no mesmo dia. Depois, no dia 6/2, o VVCR11, que é o V2 Recebíveis Imobiliários, o D1, que é o ANF11, o BB Progressivo, que é o BBFI11B, no dia 8, o Kivo11, que é o Quilima Vulcano Recebíveis, o HAAA11, que é o Red AAA, no dia 9, o CPSH11, que é o Capitânia Shoppings, logo esse aí está nos principais lá com mais de 10 mil cotistas, né? Por enquanto está aqui. O TRNT11, que é o Torre Norte, e o Loft2, que é o LFTT11, esses os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes durante a semana. E os maiores? Vamos ver o que tem hoje no Fatos Relevantes? Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui. O que tem hoje no Fatos Relevantes? Ó, tem bastante coisa. VGHF11, que contratou formador de mercado. O RBRP11, que anunciou locação e venda de imóveis, e você ainda vai conferir a entrevista com Caio Castro. O BTLG divulgou dois fatos relevantes na semana: preço de oferta e conclusão de venda de imóvel. O Alzirão, que destratou a venda de um imóvel, não, destratou a compra. Errei aqui. Teve distrato de venda do Alzirão, sim, algumas semanas atrás, né? Agora ele destratou a compra. Distrato de compras. Vou arrumar aqui. Pronto. Mas só o resumo que estava errado. O fato relevante vai estar certinho. O XPIN, que anunciou despejo e execução de inquilino inadimplente, né, que está em andamento, assim, só não entendi por que só agora a gente ficou sabendo. O MCHF11, que vai encerrar o fundo. O RBVA, talvez um dos principais fatos relevantes da semana, mais detalhado e tal, que anunciou a compra de um imóvel. O SARI11 anunciou rescisão de contrato de locação. O Kizu anunciou a contratação de formador de mercado. O HGBS, a conclusão de venda de imóvel, de participação num dos shoppings. KNCR vem com mais uma emissão, prepara o bolso que vem bilhão aí. E o BTRA com adiamento de prazo para informação de preço médio e também com umas informações complementares que vão ser muito legais para a gente
sanar dúvidas. Você deve ter lembrado um dos primeiros fatos relevantes sobre essa amortização parcial do BTRA. O Losnak estava participando e a gente ficou em dúvida, mas se é parcial, para que pedir nota de preço médio e tal? Vai estar aí meio que explicado, vai ser bom para a gente aprender mais um. Esse é o lance do fatos relevantes, né? A gente se informa, mas o principal, a gente aprende o tempo todo, semana após semana. Então vamos começar. Esse é simplesinho, no dia 6/2, o Valora Hedge Fund, que é o VGHF11, administrado pelo Banco da Ecoval, gerido pela Valora, que tem 342.991 cotistas, anunciou que contratou a XP como formadora de mercado. Dispensa comentários, vamos para o próximo. Para os próximos. Dias 7, 8 e 9 de fevereiro, o RBR Properties divulgou, então, 3 fatos relevantes na semana. É o RBRP11, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR. O fundo tem 86.371 cotistas. Então, vou passar para você um breve resumo e depois uma conversa de 20 minutos com o gestor. No dia 7, o fundo anunciou que fez uma alocação de 1.470 metros quadrados no edifício River One por 6 anos, na modalidade turnkey, que é aquela em que o inquilino já recebe o andar dele, o conjunto dele todo mobiliado, tudo certinho, do jeito que ele quis. Com isso, o prédio chega a 46,2% de ocupação, tem carência e descontos que não estão detalhados, está escrito, a gente não vai detalhar a carência, desconto, mas tem, né, nesse contrato. E o valor do aluguel vai representar aproximadamente 1 centavo por cota, quase 2, né? 0,019 centavo por cota. Então, esse foi o primeiro da semana, no dia 7/2. Depois, no dia 8 de fevereiro, o fundo anunciou a venda de conjuntos no edifício Právida e Mykonos. O Právida foi vendido por 6.430.000, gerou um lucro de 3 centavos por cota e uma TIR, taxa interna de retorno, de 11,35% ao ano. E o Mykonos, era um conjunto lá, foi vendido por 6.640.000, gerou um lucro de 10 centavos por cota e uma TIR de 10,3% ao ano. Então, no total, o lucro de 1.574.000 e 13 centavos por cota de lucro, né, que tem que ser distribuído, você sabe. E a TIR, sempre explico, não custa explicar de novo, a taxa interna de retorno é aquela conta que vai considerar não apenas o lucro com a venda, mas também tudo que o fundo recebeu de aluguel ao longo do tempo, todos os fluxos. Então, considera tudo que saiu, comprou, saiu dinheiro. Então, que data que saiu dinheiro? Ah, teve que fazer uma reforma 6 meses depois. Saiu dinheiro de novo. E não foi no mesmo período de tempo da compra. Então, atira isso. Você vai planilhar todas as saídas e todas as entradas e nos seus devidos momentos. Tá? Considerando o valor do dinheiro no tempo, a taxa interna de retorno vai dizer, então, no período deu X% de TIR. Aí você analisa para ter uma base melhor comparável e chega aqui, nesse caso, a 11,35 no Právida e 10,3 ao ano no Mykonos. Então, não estamos falando só do lucro com a venda, estamos falando de todo o lucro, de todo o carrego, né, como se fala no jargão de mercado, do carrego do investimento, desde a compra, eventuais novos investimentos, reformas, coisas assim, tudo que entrou de aluguel e mais o lucro com a venda, TIR de 10,30 no Mykonos, 11,35 no Právida. E o último fato relevante da semana foi no dia 9, foi a venda do edifício Amauri por 62 milhões de reais. O fundo já recebeu 1.340.000 como sinal e tem a receber ainda 60.660.000 em 6 parcelas mensais de 10.110.000 que vão ser corrigidas pelo IPCA. O lucro com a venda vai ser de 28.204.000, o que dá R$ 2,32 por cota, e aqui uma TIR bem mais alta, né, de 19,8%. Então, mesma conta, mesma coisa, nos 2 primeiros casos aqui a TIR ficou abaixo de 11%, nessa aqui a TIR ficou quase em 20%. Então, esses foram os 3 fatos relevantes do RBR Properties durante a semana, uma alocação do River One, e
3 vendas, né? 2 foram anunciadas no mesmo dia e a outra no dia 8. 2 anunciadas no dia 8 e a outra no dia 9. Eu passei aqui um breve resumo, mas agora vamos ter uma conversa calma e mais detalhada com o Caio Castro, que é o gestor do fundo. Deixa eu só encontrar aqui o arquivo da conversa e você vai acompanhar. Boa. Caio Castro no Fatos Relevantes. Semana agitada para o RBR Properties. Semanas agitadas, porque eu tenho feito aqui resumo de vários fatos relevantes do RBRP 11. E aí, registre-se que sabadão de carnaval, Caio Castro está aqui para gravar e explicar melhor para você tudo o que vem acontecendo. Grande Caio, obrigado, hein? Imagina, um prazer, Arthur, obrigado. Acho que a semana foi muito agitada. Acho que 2024 começou muito forte, final de 2023 também. Acho que esse cenário macro de juros aí começa a pôr as coisas de volta nos trilhos do Brasil, né? Juros altos acaba matando tudo. E a gente entra num novo ciclo, acho que falei para você, a gente já viveu alguns ciclos de juros altos e queda de juros. Sim. Então, acho que se a gente tiver juros abaixo em um dígito no Brasil, tem muito negócio para fazer. E eu acho que o PIC sempre foi, a gente sempre falou que era um fundo, né, de gestão ativa, que a gente gosta de fazer investimentos em desinvestimentos, ele fica mais agora nesse cenário, ele consegue surfar melhor a proposta dele. Então, acho que vai ser um ano bem agitado. Então, eu tenho acompanhado os fatos relevantes e tem tido muitas vendas do RBR Properties. Eu vou começar perguntando, acho que muita gente está te perguntando. O fundo não está sendo liquidado, não, né? Não, imagina, eu acho que a nossa proposta sempre foi essa. Se você analisar a, a gente, toda vez que a gente falou que um ciclo de investimento, né, demora de 3 a 5 anos. Se você pegar essas últimas compras que a gente estamos vendendo, está dentro desse período. E a gente já está olhando algumas aquisições muito interessantes aí. É uma reciclagem, eu acho que é ciclo, e a gente tem muita coisa para fazer. Estamos construindo, né? Estamos desenvolvendo um ativo no meio. Saímos agora da fundação, concretamos semana passada o segundo subsolo. Então, pelo contrário, a gente vai cada vez mais fazer o que a gente faz. Obviamente tem o River One, que é sempre a grande questão, já tem um fato, a gente vai falar sobre isso. É um ativo que a gente tem que estabilizar, eu acho que está no caminho para isso também, a gente tem falado nos relatórios gerenciais, mas a gente já está olhando a aquisição também. Então, é o ciclo natural do fundo. A gente ficou meio congelado por causa dos juros altos, que seca, né, os negócios. Sim. Eu estava conversando com você, o interessante é que você vê as grandes emissões acontecendo em bolsa, né, eu acho que tem que ser volta de investidores, mas muito dos negócios que estão acontecendo na rua são de pessoas físicas, famílias, isso que é juros baixos, as pessoas procurando ativos, então a liquidez está voltando não só para o mercado quanto para a rua, aí é a oportunidade de fazer negócio. A maçã tá ficando mais pesada, tá caindo. Eu vou te explicar essa brincadeira. Eu falo que a gente é tão acostumado com juro alto no Brasil, e aí eu falo que o juro alto ele inverte a lei da física no mercado financeiro. Você solta a maçã, ela vai para cima, né? Porque se eu pego o meu dinheiro, coloco num fundo DI e ele conserva e multiplica o meu dinheiro, inverte a lei da física. Né? A renda fixa com baixo risco é para não perder. E se eu quero ganhar, eu tenho que assumir risco, montando um negócio, comprando um imóvel, investindo em fundo imobiliário, investindo em ações. Então o juro está caminhando para que a lei da física volte a vigorar no Brasil. E é isso que você está falando aí, que está sentindo na rua, o que é importante também. Né? Exatamente, acho que juros altos matam o país, né? É. Então, acho que a gente volta para a atividade, as empresas voltam a pensar em investimento, quando elas voltam a pensar em investimento, elas querem expandir e colocar mais área, então a gente vê isso daí claramente nas ruas. Maravilha. Vamos falar dos fatos relevantes. Aproveitando que você está aqui, teve. Primeiro, acho que a gente pode segmentar. São duas coisas principais que estão acontecendo, né? Novas locações no River One. Teve uma anunciada agora, mas teve outras recentes também nas semanas anteriores. Eu percebi que essa agora novamente foi uma operação de turnkey que tem dado muito certo, né? A RBR e Rio Bravo têm feito isso e conseguindo encaminhar suas vacâncias, né? O turnkey foi uma solução até de conversa com os próprios empresários, né? E é interessante isso daí, porque
tem a questão tributária, né, de empresas que podem investir, CAPEX, OPEX ou não, Uhum, mas as empresas, a gente tem, eu estava falando com o CFO de uma empresa que a gente, como a gente já pôs nos relatórios gerenciais, a gente falou que tinha uma para sair, tem outra também que a gente está em negociação, e ele falou: "Cara, eu tenho 2 problemas, um eu preciso mudar. A minha última mudança foi muito traumática em questões de foco da companhia, e acho que quem hum, mudou, a gente já mudou de casa, qualquer pessoa sabe quanto é chato mudar". Então sim. ele fala: "Além de eu ter que investir dinheiro ou não, eu não quero tirar o foco da minha empresa para fazer uma mudança que é uma questão considerável". Quando você chega Uhum, com o modelo de turnkey, que a gente tem um time interno, que a gente já conhece os escritórios, que a gente já fez isso várias vezes, e eu chego para o cara e falo assim: "Eu vou te entregar um escritório pronto". A gente fez alguns vídeos aí dos últimos escritórios entregues. Fala: "Tá aqui, ó, daqui 75 dias tá a chave do seu escritório só para você cortar a faixa e inaugurar". O cara fala: hum, "É isso que eu preciso". Então tem a questão de você pôr o dinheiro, obviamente ser remunerado para isso, e tem a coisa de você vender facilidade, né. No mundo sim. de experiências, como a gente fala hoje em dia, né, o cara não quer mais ter uma experiência ruim de mudança. E quando você dá uma experiência, é um jeito a mais de você convencer a pessoa a mudar para o seu escritório. Então isso tem acontecido muito, eu acho que a gente deve ver outras acontecendo, inclusive de novo aí no River. Acho que a gente, essa última alocação, a gente só solta fato relevante quando o impacto é maior que 1 centavo, né, no fundo, é uma regra nossa. Então toda vez que tiver um andar, a gente solta fato relevante, que é o caso, porque vai bater o impacto de 1 centavo. Então a gente chega agora no River, obviamente a gente não está com full, vacância, geração de caixa de todas as locações, mas a gente chega em quase Uhum. 50% do ativo locado. Acho que isso é bastante significativo, né, mas eu tenho convicção aí que a gente tem tudo para chegar nesse semestre num índice alto, e pelo fluxo de conversas, obviamente o Brasil, a gente nunca pode confiar muito, porque ele não perdoa. Mas se a gente tiver como esses últimos 3 meses, eu tenho bastante confiança em ter o ativo locado 100%, em valores importantes de remuneração também, que é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui, até o final Sim. do ano. Porque o inquilino está na rua, Arthur. Eu já falei isso algumas vezes, a gente está aqui em fevereiro 24. A gente fechou a primeira locação do River em janeiro 23, se você lembrar, a gente não tinha conversa na rua. Uhum, Eu tinha que fechar aquela locação de qualquer jeito, tal, você não tinha conversa. Hoje você tem conversa, hoje você tem que falar assim: "Olha, eu tenho mais conversa do que andar, tem umas que estão quentes, tem umas que estão frias, mas eu tenho conversas", entendeu. Então você consegue pôr uma pressão numa negociação, não, e é fato. Um dos inquilinos que a gente está negociando, eu falei assim: "Olha, tô te jogando você um andar para baixo, porque outra pessoa foi mais rápida e fechou". Então isso eu não tinha um ano atrás, então isso que sim. me traz confiança para poder falar isso que eu estou falando para você agora aqui. E o prédio está 46,2% locado. Tem uma ideia de aonde estabiliza isso? Aonde que ele impacta os seus custos e traz menos impacto para o fundo? Olha, hoje a gente já tem aqui no objetivo, se eu não locar mais nada, quando começar a gerar todo o caixa, ele já gera caixa, então ele já é Uhum, positivo, tá. Então a gente já passou da barreira de que ele onera o fundo, tá. certo. Então isso daí já, essa parte já foi, essa é a notícia boa. Mas de novo, eu não acredito que a gente vai ficar com essa vacância nesses níveis nos próximos meses não. Tenho bastante convicção que a gente vai conseguir dar boas notícias agora e voltar para onde a gente sempre quis que o prédio tivesse, né. A gente sempre quis estar ali locado em 1 ano, não conseguimos, e essa não tem desculpa para dar, não faltou trabalho, mas não tem desculpa para dar, e acho que a gente vai entregar o que precisa com atraso, mas mostrando o valor do prédio, que é o que a Sim. gente quer. Acho que é um prédio que, acho que quando as pessoas entenderem o valor dele, né, muita gente, a gente vai falar depois de vendas, né, eu acho que é um prédio que pode dar um retorno substancial também no tempo para a gente, dentro de um ciclo de 3 a 5 anos, que são os investimentos que a gente gosta de fazer nesses prazos. Então, no jargão de mercado, a gente pode dizer que o River One está ancorado. Ele Perfeito. já se paga. Talvez ainda não por causa das carências e tal, mas já está tudo contratado e já se paga. Né? E o Turnkey também acaba te ajudando com preços? Você consegue ter um retorno maior dessa alocação? O turnkey, ele tem 2 grandes benefícios na minha visão. Tudo que você investe em turnkey, né, se você pegar o contrato, é um contrato que tem a tipicidade.
Porque Uhum. todos os investimentos de turnkey, se o inquilino sai, ele tem que te pagar de volta, obviamente tem várias regras, cada contrato é um. Então sim, e obviamente você tem uma taxa interna de retorno aplicado àquele dinheiro, que é corrigido pelo IPCA. Então, Uhum. no final, você tem um investimento que é uma correção mais IPCA. Então, ele Sim. traz um retorno extra do que o cap rate padrão. E quando você faz a venda do ativo, obviamente cada contrato é um contrato, e não é o caso do River ainda, eu não acho que ele esteja maduro para a gente começar a pensar sobre isso ainda, mas quando um comprador olha um contrato que tem uma tipicidade, ele tem conforto naquele valor de geração de receita de aluguel. Eu acho Uhum. que a gente ainda está fechando contratos de aluguéis com turnkey, onde o preço daquela região deve buscar sem turnkey em 1 ou 2 anos, né. A gente está falando aqui de Faria Lima 300, a gente está falando já da região de Pinheiros a 170, 180 ali, tem coisa fechando nesses níveis, então eu acho que secando essa parte, a gente falar em 135, 140 na região ali do River-One, eu acho que é uma possibilidade bem concreta nos próximos 2 a 3 anos. Quando você fala de contrato atípico, na maioria das vezes são dois contratos, né? Um contrato típico de locação e o contrato atípico do turnkey, que é um mini build to suit, né? Uma Perfeito. construção interna ali, né? Isso, exatamente, você tem um contrato com atipicidade, não um contrato 100% atípico quando você faz um BTS puro. Legal. E as vendas? Essa semana foram duas. Algumas semanas atrás teve também lá do Mário Garneiro. Então, essa semana teve o Pravida. Pravida é verdade em russo, né? Estava fazendo fato relevante. Falei, nossa, tem um edifício chamado Pravida. E o Porra, outro Mykonos. nem eu sabia essa, hein, Arthur? É, você vendeu a verdade do RBR Properties. O Própria foi um ativo interessante, a gente nunca quis ter exposição em Alphaville, isso daí foi um contrato típico de BTS com um parceirão da gente, uma empresa chamada Livance, que vale a pena vocês depois darem uma lida, uma empresa que eu não gosto de falar que é um coworking médico, porque é um pouco mais que isso, são caras super sérios, é uma startup, né, mas é uma startup que já gera caixa, que é outro tipo de startup, como a gente fala, então a gente fez esse ativo para eles, e gerava bem, mas a gente tinha uma exposição em Alphaville que no final sempre incomoda um pouquinho. Então a Uhum, gente queria desinvestir, a gente também queria desinvestir de tudo que fosse pequeno, dentro dos portfólio, e que já chegou num patamar que a gente via pouca apreciação de valor de aluguel, né, então o Právida era um caso clássico, Mykonos só sobrava uma laje, era um caso clássico também. Então acho que essas duas teve muito isso. O Mário, a gente fez uma posição que a gente comprou super bem os ativos. Se você pega, a gente não teve uma TIR tão boa nele, né? Nesses ativos menores, a gente fez uma TIR, vai de 10 a 14 entre todas, e nos ativos grandes, a gente tem uma TIR mais próxima aí de 20, né? A gente soltou ontem um fato relevante também sobre mais um ativo que tem uma TIR mais para 20. Então, a gente sempre falou, putz, a gente busca TIR de foi 15 a o 20. Amauri. O edifício Exatamente, Amauri por 62 milhões à venda, deu uma TIR de 19,8. então tem todas as condições ainda precedentes para fechar o negócio, mas nos grandes a gente tem feito mais próximo de 20, nos menores menos. O que Uhum, aconteceu é que, putz, se você fica com uma vacância no começo do ativo, que você compra muito barato e tem que reformar e perde isso, a TIR cai um pouquinho. Mas também tem um valor que você enxerga não de aluguel quanto de preço de venda. Então também não adianta você faz um MOIC bom, como a gente faz, né? Você faz uma vez e meio dinheiro, nos ativos grandes a uhum, gente tem feito 2 a quase 3, ou a maioria vai ser quase 3 vezes o dinheiro investido, mas é uma média, não dá para acertar todas também, né? sim. Então, eu acho que se a gente conseguir, acertando as grandes para 20 e as menores fazer esses 12, a gente vai ter esse range de 15 para 20, que é o que a gente busca de retorno mesmo. Lembrar que é um setor que sofreu bastante na pandemia e que ainda está se arrastando para sair dela, né? Os outros dois, como hotéis e shopping, já estão, assim, operações quase iguais ou superiores à da pandemia. E as lajes ainda não, né? É, a gente vem uma vacância nos seus 20%, né, na cidade ainda, fechamos o ano, mas a gente já teve absorção bruta muito boa. A gente tem regiões que sofrem muito, que é Chucre Zaidan e Chácara Santo Antônio, mas está absorvendo lá também. Eu Uhum. acho que a gente pode, se a gente chegar
24 bater 15% essa vacância estrutural da cidade, lembrando que tem Faria Lima, Itaim, Pinheiros, essas regiões que a gente chama prime, com menos de 10, outros lugares com 30, mas se chegar nesse 15, a gente pode ver o que aconteceu em galpões, por exemplo, com dando aqueles pulos de valor de locação, entendeu? Sim. Acho que é um mercado para ser acompanhado, acho que cada vez mais as empresas estão voltando e tomando área. Sim, pode demorar mais ou menos, mas é uma questão física, né? O que você falou, é o mundo real, é a rua. Chega uma hora que não adianta mais subir preço na Faria Lima ou no Itaim, porque não tem mais espaço. E aí as pessoas têm que ir transbordar e buscar as outras localizações, né? É exatamente isso. E emissão, evidentemente, ainda está longe de acontecer. Tomara que, óbvio, as cotas recuperem para que possa ser feita emissões. Mas com as vendas, você vai capitalizando o fundo para poder fazer novos investimentos. E de alavancagem, tá tudo redondo? Tem alavancagem? Tem algum vencimento próximo? O cotista pode ficar tranquilo em relação a isso. O P, ele não tem nenhuma alavancagem, né, a gente nunca fez nenhuma compra com valores a pagar dele, a gente Hum, não é contra, a gente tem outros fundos da casa, não era um pouquinho, mas a gente tem muito cuidado com isso aqui, eu brinco que a gente vai ficando velho, eu fui CFO de empresa, então você tem muito medo de alavancagem. Agora pode ser que o cenário seja um pouco mais propício para fazer, então, mas vai ser sempre vocês podem esperar que o P, se tiver algum tipo de alavancagem, seja numa medida bem baixa. Eu sou bem assustado, não. Falo eu, mas a RBR como um todo aí. Mas acho que eu brinco com o meu sócio Gui Bueno também, que trabalhou em incorporadora a vida inteira, foi diretor financeiro de incorporadora, então a gente já sabe a suadeira que é quando você tem sim. dívida no seu pescoço, então a gente é bem conservador com isso. Quer dizer, a diferença, né? Qual que tem sido a dificuldade financeira do fundo? O River One, mas que é um prédio, está pronto, está pago, né? Você não tem uma dívida Exatamente, ali que com prazo que te estrangula, cara. Só você pagou à vista e o retorno vai demorar mais do que você esperava, o retorno vai ser menor do que você esperava, mas não é algo que te pressiona, um relógio te pressionando para tomar decisões ali e arranjar um dinheiro para pagar. Né? exatamente isso. Eu acho que a gente gostaria de, obviamente, o mercado é soberano, né? Então a gente só vai emitir depois que as cotas irem para valor de PL. Eu acho que a gente tem um momento importante do fundo, né? No último guidance que a gente pegar de janeiro, a gente soltou o guidance seria de 0,33 a 0,35. Obviamente, com essas últimas vendas, a gente vai, no próximo relatório de fevereiro, a gente deve projetar um novo guidance. Eu não gosto Uhum, muito de dar guidance em tijolo, porque eu posso tomar uma saída de algum inquilino, sim. obviamente, mas a gente deve revisar esse guidance agora para o próximo relatório agora de fevereiro, né, com a base em janeiro, com esses fatos subsequentes, mas eu acho que o fundo entra no momento. E a gente resolvendo o River One e podendo aumentar o fundo, que era um desejo lá de quando a gente comprou o River, que a gente nunca quis ter uma concentração de 40% só num ativo, a gente volta a ter um fundo muito mais com as características que a gente gostava, bons ativos, ativos que têm valor a ser extraído com o tempo, com esse período de 3 a 5 anos, e obviamente mais diversificado. Então, acho que é um processo que a gente está fazendo quase que de turnaround né, dentro do Uhum, fundo. A gente cometemos nossos erros de concentração e tomamos aí uma pandemia na cara, que de novo não é justificativa para nada, mas eu acho que a gente está tocando o nosso processo de turnaround, cabeça baixada, trabalhando, né, que é muito, tudo que a gente pode mais um pouco para conseguir fazer uhum, o turnaround do fundo e mostrar todo o valor. Eu acho que essas vendas, e não só no Props, tem outros fundos. Acho que uhum, obviamente as pessoas querem dividendo, a gente sabe que tem que entregar dividendo, mas essas vendas mostram quanto de valor você consegue extrair do imóvel, né? sim. E é interessante que você vê os papos com os institucionais, né? A gente tem recebido muita ligação de institucional para falar do fundo, né? Através do nosso RI. E a conversa é super interessante. Com o institucional ele pergunta: "Qual é o valor? Quanto você acha que vale? Qual o preço do ativo? Quero entender esse desconto, qual é o upside?". E quando você Uhum. fala com o pessoal mais de varejo, que é aquele cara mais de dividendo, ele fala assim: Qual "Pô, é a não está renda? pagando dividendo, não está pagando É. dividendo, quando vai pagar o dividendo?". E você vê essa diferença entre ambos e fazia assim como eu não via muito fazia tempo que eu não via muita atividade no mercado, como a gente está vendo inquilino, negócio na rua,
Fazia muito tempo que eu não via tanto institucional querendo falar sobre fundo imobiliário, né, então é cara de fundo de equity, fundo de pensão, então essa de novo, essa queda de juros começa a abrir leque de um monte de gente que tinha sumido com aquela Exato. lei de Newton que você falou aí, ao Hum, contrário. Então uhum. essa liquidez deve vir, a gente já viu isso acontecer em outros ciclos de mercado, principalmente com os ativos de tijolo, né. Muito bom. Bom, para quem, né, visa a renda ou tem foco, às vezes, demasiado na renda, as vendas vão ajudar com isso, porque a regra te obriga a distribuir. Então, Sem dúvida. aqui no o Právida e o Mykonos somados vão gerar 13 centavos de dividendos, né? Foi isso que eu entendi do fato relevante. E Perfeito. o Amaurice concretizado mais R$ 2,32. Estamos no começo do semestre, tem provavelmente um bom upside para a distribuição de rendimento nesse semestre, pelo menos, né? E aí depois vem o reinvestimento do principal. Você está sentindo o mercado aquecido, tá bom para comprar também? Acho que você tem que ser mais seletivo, mas a gente gosta muito de comprar ativos, né, muito próximo do custo de reposição. Então eu estou construindo um prédio hoje, né, dentro do fundo, Sim. fora todos os outros que a gente constrói fora dos fundos nas outras caixinhas da RBR. Mas ainda dá, porque você tem que pegar um timing num cara que entrou, que ele comprou o terreno mais barato, o terreno subiu muito em São Paulo, Uhum. né, então o retorno que ele vai fazer sobre o investimento é justo, mas se você pegar aquele prédio por quanto que custa para produzir hoje, você consegue comprar coisas próximo ao custo de reposição. Então acho que o cotista deve esperar aquisições nisso, sempre pensando em valor. A gente tem uma ou duas aí que estão em análise agora, acho que a gente não tem grandes pressas para investir, né. Até porque o caixa fica bem remunerado nesse patamar de CDI ainda, né? Exatamente, então a gente está tranquilo, a gente pode investir em CRI também no fundo, né, essa parte do Uhum. caixa, a gente tem 3,5 bi em fundos de CRI na casa, então o que não falta é originação de bons CRIs também, mas acho que a gente vai buscar negócios que a gente possa fazer essa tira aí nessa segunda banda de 15 para 20 aí, para o cotista de 3 a 5 anos. Maravilha. Caio, tá na hora de acender a churrasqueira. Meu caro, muito obrigado por esse papo em pleno sábado de carnaval e parabéns pelo trabalho. É isso aí. Mercados, ciclos, o importante é trabalhar corretamente e a gente se recupera. Obrigadão, Arthur, bom te ver de novo, eu acho que a gente vai se ver bastante esse ano. Ainda bem, tomara. Grande Valeu, tchau, abraço. tchau. Tchau, Bom tchau. carnaval. Igualmente. Tchau, tchau. Tá aí, entrevista com o gestor do RBRP11, Caio Castro. Muito bom quando a gente tem participação do gestor, deixa os fatos relevantes em outro nível, outro patamar, né? Bom, vamos seguir. Tem muita coisa ainda para a gente falar dessa semana e é carnaval, hein? Olha lá, para os próximo aqui, ó, 3 fatos relevantes na semana do BTLG. O BTG Pactual Logística, que é o BTLG administrado e gerido pelo BTG Pactual, que tem 266.471 cotistas. Primeiro, no dia 7/2, foram coisas simples. No dia 7/2, anunciou que o preço da 13ª emissão, que está rolando já, né, não será atualizado, então pus em azul, fui buscar outro fato relevante, permanece no total, com emissão, mais o custo, as taxas e tal, 101,65 o preço de subscrição. Está definido, não muda mais. No dia 8, o fundo anunciou que foram superadas as condições precedentes lá da venda do BTLG SBC, São Bernardo do Campo, a antiga fábrica da Ford, a gente comentou bastante isso aqui. A venda em si foi anunciada num fato relevante no dia 12 de janeiro. Tinha condições precedentes, foram superadas. E no dia 9, o fundo anunciou que, já que foram superadas as condições precedentes, recebeu o sinal de 25 milhões pela venda do BTLG São Bernardo do Campo. Então, esses os 3 fatos relevantes do BTLG na semana. Seguindo, no dia 7, não, que dia 7/10, o quê? Peraí, deixa eu só pegar e atualizar isso aqui. O Alzirão divulgou o fato relevante dele no dia 7/2, 7 de fevereiro. Esse negócio de copiar e colar, o que já foi feito, ajuda bastante, mas passa essas coisas, né? 7 de fevereiro.
O Aliança Trust Renda Imobiliária, que é o Alzirão, né, o ALZR11, administrado pelo BTG, gerido pela Aliança e que tem 149.502 cotistas, anunciou que o fundo distratou. Então, acabamos de falar aqui no BTLG que foram superadas as condições precedentes. No caso do Alzirão, não foram superadas as condições precedentes. Sendo assim, o fundo distratou a compra dos imóveis Decathlon Cobase na Raposo Tavares e Decathlon em Joinville, que foram anunciadas em 9 de fevereiro do ano passado, de 2023. A operação até que quem fez o curso do Clube FI comigo lembra que eu uso essa operação como um exemplo importante de aula, dos ciclos do mercado, dos ciclos da economia. Então, isso tinha sido anunciado em 9 de fevereiro, mas não progrediu. O fundo não vai comprar mais esses 2 imóveis. A gestora segue trabalhando ativamente na prospecção de aquisição de novos imóveis. Eu pus em azul aqui, não está no fato relevante, eu fui resgatar. Esse investimento era de 49 milhões de reais. Então, estava lá guardado já para essa operação, agora está livre, tá disponível para novos investimentos, que em breve, então, serão anunciados pelo Alzirão e a gente vai ver aqui, com certeza, no Fatos Relevantes. Seguindo, no dia 7 de fevereiro, o XP Industrial, que é o XPIN11, administrado pela Vortex e gerido pela XP, que tem 49.070 cotistas, anunciou o seguinte, que o fundo vem movendo, já não é de hoje, ações de despejo e de execução contra um inquilino que é a Polishop, né? Todo mundo conhece a Polishop. Inquilina do galpão GLP Jundiaí 1, desde o 4º trimestre de 2023. Então não tem exatamente a data que começou isso. O fato relevante, ele vem numa certa linha do tempo, mas sem definir exatamente quando tudo começou. Primeiro dizendo que o inquilino vinha atrasando os seus pagamentos, depois que a administradora e a gestora foram tentando resolver isso antes de entrar na justiça, não deu certo, não foi frutífera, como gostam de dizer os juristas, as negociações não foram frutíferas, né, não foram para frente, e aí então vai para a justiça para resolver. Então, desde o 4º TRI de 2023, não sei exatamente quando, o fundo entrou com ações de despejo e de execução contra a Polishop. O aluguel mensal equivale a 4 centavos por cota e a inquilina já acumula atraso representando 30 centavos por cota. Portanto, você vê aí que não é de hoje. Só não sei exatamente por que razão só agora isso foi comunicado. Talvez no começo tinham a expectativa de resolver extrajudicialmente, numa conversa amigável, e aí não precisava soltar fato relevante. Eu comentei isso na semana passada, ou retrasada. Às vezes a gente vê um fato relevante dizendo um inquilino está em atraso. Às vezes vê um fato relevante dizendo inquilino tal, nome, CNPJ, qual imóvel, tal, está em atraso. E muitas vezes não tem fato relevante disso. É do dia a dia do negócio imóvel para renda, é do dia a dia tomar um calote. E aí a gente vê uma informação global no relatório gerencial. A vacância está em X%, aumentou em relação ao mês passado, diminuiu e tal, porque entrada e saída, a vacância não, além da informação da vacância, a gente vê informação sobre inadimplência. Por quê? Entrada, saída de inquilino e aluguel em atraso é indesejável, mas é do cotidiano. Quem está nesse negócio tem que conviver com isso. E o XPIN não soltou fato relevante no primeiro momento, nem no segundo, nem quando entrou com as ações. E agora, com as ações em andamento, sem uma solução ainda, resolveu divulgar esse fato relevante. Então, só faltou entender por que motivo agora isso está sendo comunicado ao mercado, mas está. E com um certo nível de detalhes, no sentido de que esse aluguel impacta negativamente em 4 centavos por cota, e que já acumula 30 centavos de atraso. Então, esse é o fato relevante do XP. Ainda no dia 7/2, o Mauá Capital Hedge Fund, que é o MCHF11, administrado pelo BTG, gerido pela Mauá, e que tem 84.361 cotistas,
anunciou que os cotistas aprovaram a liquidação do fundo, que vai ser detalhada em novos fatos relevantes e deverá ocorrer em até 90 dias. As cotas vão ser negociadas somente até o dia 16 de fevereiro. Então, a partir do dia 17, não tem mais como fazer negócio com o MCHF11. Se você é cotista e quer vender antes da liquidação, quer vender em bolsa, então faça isso até dia 16 de fevereiro. Os cotistas vão ter que informar o custo médio de aquisição ao administrador entre o dia 19 de fevereiro e o dia 19 de março. Então, um prazo de 30 dias para todo mundo que é cotista e que quer carregar essas cotas até a liquidação do fundo, entrar em contato lá com o administrador e informar o seu preço médio de custo, porque o fundo vai ser liquidado. Então, tem que apurar se cada um tem, né, a situação individualizada de cada cotista. Se tem lucro, o administrador já recolhe o imposto de renda na fonte. Se não tiver lucro, evidentemente, não vai recolher imposto de renda, mas ele precisa saber, e para saber precisa conhecer o seu custo médio de aquisição. Então, informe ao administrador. Chegamos no dia 8/2, fato relevante do Rio Bravo, renda varejo, que é o RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo, que tem 50.295 cotistas. O fundo fez uma compra, já utilizando recursos da última emissão. O fundo comprou indiretamente via cotas do fundo imobiliário SPGM, um imóvel em São Paulo, que vai ser reformado para abrigar uma loja flagship da Portobello, que é uma loja de cerâmica, né, de pia, vaso sanitário, pisos de cerâmica e tal. Acho que muita gente conhece essa marca. O que é uma flagship? É aquela loja bonitona, aquela loja que, mais do que faturar, ela serve também como uma peça de marketing de uma marca. Então, alguns bancos fazem isso, o Banco Itaú faz isso, por exemplo, com algumas agências, com aquelas agências de investimento. Enfim, várias marcas fazem isso. Tem uma loja que ela é mais elaborada do que as demais. Essa é a chamada loja flagship. Ela está sempre num endereço importante das cidades e ela serve como uma peça de marketing mesmo. Você tem ali uma experiência melhor, uma loja mais bonita, mais confortável, coisa assim. Isso é uma flagship, e o RBVA identificou e colocou como uma das suas estratégias aumentar a participação nesse tipo de imóvel. Então é um varejo, obviamente um imóvel de varejo ali mais qualificado, né, pela sua localização privilegiada, a tal ponto de uma grande empresa, a Portobello é uma companhia listada em bolsa, de uma grande empresa entendeu, esse endereço é tão diferenciado que a gente também vai entregar uma loja diferenciada para os nossos consumidores. Então, isso é uma flagship. Vai ser firmado um contrato atípico de construção sob medida, né, o Build to Suit, por 20 anos, com início estimado em junho de 2025, ou seja, tem todo o período de aprovação, construção, reforma, na verdade, né, o imóvel existe, mas vai ser adaptado. A multa é do total de aluguéis a vencer e o índice de correção do contrato é de IPCA, é o IPCA. Bom, aí vem detalhes dessa operação, uma operação, vou dizer, moderna, atual, porque ela vem já de acordo com a nova resolução 175, que passa a ser também a resolução que regula os fundos de investimento imobiliário. Então, olha que interessante. O SPGM, Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. Então, esse é o nome inteiro do fundo. Já expliquei, vou explicar novamente. Lembra da conversa que tive com o Carlos Ferrari no Clube FI Entrevista há uns 15 dias? Procure lá no site do Clube FI. De uns tempos para cá, já há uns bons anos, veio uma lei da liberdade financeira dizendo que os fundos de investimento em geral passariam a poder ter responsabilidade limitada, porque a praxe até então, a lei deixava claro, que todo fundo de investimento de qualquer tipo era de responsabilidade ilimitada, ou seja, se o patrimônio líquido ficasse negativo, os cotistas, que são condôminos, né, todo fundo é um condomínio, eram obrigados a aportar dinheiro e cobrir o rombo do fundo. Era
obrigados. A partir desta lei, passa a ser permitido que o fundo tenha ou um outro, de um tipo ou de outro, responsabilidade ilimitada, quando o cotista é obrigado a eventualmente cobrir um rombo do fundo, ou responsabilidade limitada, aquela que o cotista sabe que a responsabilidade dele termina onde ele já investiu. Então, na pior das hipóteses, ele perde tudo que investiu, não dá para perder mais do que isso. Fundo imobiliário sempre foi de responsabilidade limitada. Ele já era uma exceção a esta regra, porque ele foi criado por lei, Lei 8668 de 1993, e naquela lei diz que a responsabilidade no fundo imobiliário é limitada. O cotista só é responsável por integralizar as cotas que investiu. Mas então é uma praxe agora que todo tipo de fundo de investimento coloque já no seu nome se a responsabilidade é limitada ou ilimitada. Então aqui a gente já vê que esse fundo está já de acordo com a nova regulamentação. O fundo SPGM é um fundo de responsabilidade limitada. Ele vai ser o dono do imóvel e este fundo vai aportar 45 milhões. O RBVA vai comprar uma parte das cotas do fundo, a maior parte, evidentemente, aportando 37 milhões e 400 mil reais nas cotas sênior dos fundos imobiliários, do fundo imobiliário. E outros investidores vão aportar 7 milhões e 600 em cotas mezanino e subordinadas. Então, olha aí como o mercado de fundos imobiliários também vem evoluindo por conta da nova regulamentação. É um fundo que tem várias classes de cotas, tem cota sênior, cota mezanino e cota subordinada, ou no jargão de mercado, a cota júnior, já que a mezanino também é uma subordinada. É a típica cascata de responsabilidades, cascata de pagamentos. Você tem uma cota sênior, ela é a primeira na cascata, ela é a que recebe dinheiro primeiro, depois vem a cota mezanino e depois vem a cota subordinada júnior, a última nessa escala. Por que essas cotas têm nomes de subordinada? Porque elas se subordinam às demais. O dinheiro vai entrar. Quem recebe primeiro? A cota sênior. Recebeu tudo que tinha para receber? Não é garantia que a cota sênior nunca vai ter problema, mas ela é a última a ter problema. Quando a sênior recebe tudo que tem para receber, então ela recebe primeiro quando está tudo certo, aí o dinheiro transborda nessa cascata, nesse exemplo, para a cota mezanino. Mezanino recebeu tudo que tinha para receber, então, se ainda tem mais dinheiro, chega na cota júnior, na última. Tá? Então, quando tudo dá certo, o caminho é esse, a ordem é essa, mas todo mundo está recebendo. Começou a dar problema. Não recebeu o aluguel, os aluguéis, seja lá o que for. Cota sênior continua recebendo primeiro. Se sobrou, mezanino recebe, se sobrou, a júnior recebe. Então perceba que quando dá problema, primeiro a ter problema é a cota júnior, a subordinada. Depois a mezanino e só depois a sênior. Risco e retorno muito bem delineados aí. Então o investimento do RBVA é na cota com menos risco e com um retorno já máximo limitado, certo? Para poder transbordar, como esse exemplo que eu estou falando, precisa ter uma borda. Essa cota tem lucro no máximo de X. O que exceder esse lucro transborda para as outras cotas, certo? Então o RBVA faz o investimento mais conservador nesse novo fundo, e você vai entender os detalhes dessa característica, desse conservadorismo que eu estou falando aqui. Então, ó, as cotas do RBVA, que são as cotas sêniores, têm remuneração de IPCA mais 9% ao ano. Esse é o limite de remuneração. Até o início do contrato de locação. E não assume eventuais custos adicionais de obra, nem encargos do fundo SPGM11. Então, vamos lá nessa delimitação. Vai ser feita uma obra, tem que aprovar na prefeitura, tem que comprar material, tem que entregar tudo de acordo com o que o inquilino exige. Pode dar coisa errada? Lógico que pode dar coisa errada. Pode atrasar, pode não sair o alvará, pode subir o custo dos materiais de construção, da mão de obra, tudo isso. Né? A atividade mais arriscada do mercado imobiliário é a construção, a reforma é, de certa forma, uma construção. Se isso acontecer, impacta o RBVA? Não. Ele tem a cota sênior. Ele tem a ganhar no máximo IPCA mais 9 até o início do contrato de locação, certo? E estourou o custo da obra, precisa pôr mais dinheiro. Os outros cotistas, mezaninos e júnior, aqui tem que colocar esse dinheiro. O RBVA não.
Então está delimitado aí o ganho máximo e também delimitado o risco do fundo, que é o menor dos riscos nessa estrutura de cascata. Então, a remuneração vai ser convertida em participação, ou seja, esse IPCA mais 9 até o início do contrato, o fundo tem direito a receber, mas não vai receber em dinheiro. Ele vai receber mais cotas do SPGM. Então, isso não vai ter efeito caixa, não vai entrar o dinheiro, não vai ter o lucro, não vai gerar dividendo a distribuir. O que vai acontecer é que vai aumentar a participação do RBVA sem que ele faça um desembolso de mais dinheiro. Continua o fato relevante. Após a conclusão das obras, o RBVA vai poder comprar o imóvel integralmente. E aí não precisa nem ficar como cotista do fundo. Pode até desmontar o fundo e o imóvel para dentro do RBVA. A que preço? Já está definido. A um preço que equivale a um cap rate de 8% ao ano. Então, concluída a obra, vamos para o retorno de verdade do imóvel. O contrato de locação está valendo, o inquilino está lá dentro e pagando X mil reais por mês de aluguel. O RBVA pode comprar o imóvel por um preço em que pega o valor do aluguel, o valor anual do aluguel, divide pelo preço, tem que dar 8% ao ano, certo? Então, não se sabe exatamente qual é o valor em reais, mas ele já está definido por conta do cap rate, cap rate é a taxa de capitalização, a rentabilidade anual que esse aluguel tem que gerar. E aí, como o investimento bem feito, bem pensado, tem que ter início, meio e fim, o fato relevante já traz uma perspectiva do fim. Ou seja, a TIR esperada, a taxa interna de retorno esperada desse projeto, caso o imóvel seja vendido após 24 meses, e em cap rates entre 6% e 8%, será D. Então vamos entender isso aqui. O RBVA agora está entrando como cotista desse novo fundo, cota sêniors com essas garantias e rentabilidade que você já conhece. Esse IPCA mais 9 é enquanto o imóvel não está pronto. O imóvel ficou pronto, o RBVA recebe mais cotas, aumenta a sua participação sem desembolso, e aí começa a valer vida real. O inquilino está lá dentro e está pagando aluguel. Então, o RBVA pode comprar este imóvel pelo valor necessário para que leve a uma rentabilidade de 8% ao ano. Vai comprar de quem? Dos outros cotistas. Assumiram mais risco e já estão saindo do negócio quando o imóvel estiver pronto, certo? Então, o RBVA tem claramente um interesse de renda. Os outros cotistas têm um interesse de lucro com essa operação. Estão junto lá comprando o imóvel, vão reformar o imóvel, estabilizou com o contrato de locação assinado, eles vendem. Então, essa não é uma operação de renda, é uma operação de TIR, como se fala, né? De colocar dinheiro aqui e tirar logo em seguida com a venda do imóvel. Então, os outros cotistas vendem e, preferencialmente, óbvio, o RBVA é que pode comprar isso. O RBVA foi lá e comprou 100% das cotas, pode manter o fundo ou acabar com o fundo, tanto faz. O RBVA fez o investimento integral no imóvel. Se a partir dessa data, em até 2 anos, ele vender o imóvel, qual seria o resultado disso? A taxa interna de retorno, considerando os aluguéis recebidos, todos os investimentos feitos, os aluguéis recebidos e um valor de venda que está aqui graduado em 3 possibilidades. Quais são? Digamos que venda tempos depois por um preço que leve a um cap rate de 8% ao ano. Então, tem lá um valor de aluguel que já foi corrigido por IPCA ao longo dos anos, tal, pega esse valor anual, divide pelo preço que um comprador pagaria ao RVBA. Se o cap for de 8% ao ano, então praticamente o mesmo cap de entrada, a operação daria IPCA mais 8,45%. Se o cap for menor, significa que o preço deste imóvel foi maior. O comprador está pagando mais caro, o RBVA está vendendo mais caro. Então, essa é a chamada compressão de cap rate. O cap primeiro estimado aqui é de 8, comprimiu, ficou menor o cap, significa que o preço aumentou. Porque o cap rate não é a divisão do que eu tenho a receber de aluguel pelo preço pago pelo imóvel. O que eu tenho a receber de aluguel está contratado, não vai subir, não vai aumentar. Vai ser corrigido pelo IPCA, mas não vai mudar de fato o valor contratado ali. Não é o aluguel que cresceu. Se a rentabilidade está diminuindo,
porque o preço pago pelo ativo é maior. E como o RBVA estaria na ponta vendedora, aumenta o lucro da operação, aumenta a TIR. Então, olha lá. Se vende por um preço que leva um cap a 7% ao ano, a TIR passa a ser IPCA mais 20,35%. E se a compressão é ainda maior, então se consegue vender por um preço ainda mais caro, que leva a uma rentabilidade de 6% ao ano para quem comprar. O RBVA sairia dessa operação numa TIR de IPCA mais 35% ao ano, certo? Então aqui você vê um planejamento início, meio e fim dessa operação do RBVA. Não que eles precisem vender, mas já tem estimado. Então, como que eu sei se vale a pena entrar no negócio? Já pensando na saída. Se eu sair a tal preço, a rentabilidade é tal, pô, vale muito a pena ganhar IPCA mais 30, IPCA mais 20, IPCA mais tanto. Então está todo o planejamento feito e explícito para você. Praticamente todo investimento de fundo imobiliário tem essa conta feita. A diferença é que o pessoal da Rio Bravo colocou isso aqui, certo? Ninguém profissionalmente faz um investimento sem estimar cenários de saída. Ah, mas o investimento é para renda. Ok, mas ainda assim, qual que é o principal erro de qualquer investidor, que é muito cometido em fundo imobiliário? Tomar a decisão com base apenas na renda. Então você compra um fundo que tem uma renda que leva a uma rentabilidade acima de mercado, só que o que vai acontecer? Você vai perder patrimônio ali, porque o imóvel é ruim, porque o inquilino vai sair, está no final de um contrato típico, atípico, uma coisa assim, porque você só olhou a renda, não pensou no futuro e numa possível saída. Aqui a Rio Bravo e todas as gestoras pensam na saída antes de fazer o investimento, e a Rio Bravo está colocando no fato relevante para que você entenda e a gente aprenda ainda mais, lendo e resumindo aqui o fato relevante. Então, caso o imóvel seja vendido, se não for vendido, professor, se não for vendido, vai ficar gerando lá uma bela rentabilidade, né? Com um contrato atípico, com um bom inquilino e tudo mais. Mas se vender em até 2 anos e com cap de 8, IPCA mais 8,45. Cap de 7, IPCA mais 20,35. Cap de 6, IPCA mais 35%. E aí vem um belo de um resumo da operação, todo gráfico que continua no fato relevante, e eu trouxe 2 ou 3 desses slides detalhando mais essa operação. Esse aqui é da estrutura de aquisição, então o fundo SPGM vai ter as subclasses de cotas, sênior, mezanino e subordinada, sendo que o RBVA vai comprar só as cotas sênior. Tem uma remuneração pré-definida e preferência para recebimento de rendimentos. Aquilo que eu falei, o dinheiro entra primeiro para a cota sênior, só chega nas outras se transbordar. Até a finalização da obra e início do prazo de locação, as cotas vão ter uma remuneração equivalente a IPCA mais 9 e não assumem qualquer custo de obra, bem como qualquer outros encargos do fundo, né, caso o custo estoure. E a rentabilização não terá efeito caixa, ele vai ser convertido em mais cotas do FIES-PGM, de forma a aumentar a participação do RBVA nesse fundo quando da entrega do imóvel ao portfólio. As demais cotas terão que arcar com os custos do fundo e eventuais riscos da obra. E aí eu vou deixar maior esse esquema gráfico que eles colocaram. Então, o fundo SPGM tem cota sênior, que pertence ao RBVA, e tem as outras classes, subclasses, né, a mezanino e a júnior. Cota sênior, durante a obra, valoriza a IPCA mais 9, sem risco de obra, e após a obra, compra o imóvel, o saldo do imóvel, a um cap rate de 8% ao ano. E as outras, durante a obra, arca com qualquer risco e sem remuneração durante a obra. Tá vendo como não é uma estratégia de renda para os outros cotistas, é para o RBVA, não para os outros cotistas. E após a obra, já tem a saída também. Já vende o imóvel para o próprio RBVA, um cap rate de 8% ao ano. Então, a estimativa é que as obras estejam entregues em julho de 2025. Ao final das obras, essa remuneração não terá efeito caixa, a gente já falou, e após concluídas as obras, o RBVA passa a adquirir a participação restante no imóvel a um valor que leve a uma rentabilidade de 8% ao ano. E aí, sobre o imóvel e locação, então tem um exemplo de uma outra flagship da Portobello Shop, não é essa que o fundo imobiliário comprou, essa já está pronta, eles colocaram aqui para ilustrar. E aí você percebe o que é uma tal de uma loja flagship.
né, como ela é totalmente diferente, bonita, uma experiência além de simplesmente um ponto de compra. Então, o que temos aqui é um caso de transformação do imóvel. O projeto consiste na transformação de um imóvel com atuação de agência bancária, olha que interessante, em um varejo de rua voltado para alta renda. O imóvel está desocupado e anteriormente abrigava uma operação do Itaú. Olha que interessante isso dentro do RBVA, né, que é um fundo que nasce sendo fundo de agências bancárias e que vem, ao longo de anos, fazendo um trabalho importante de transformação para que ele se torne um fundo de varejo. E a grande tese que a Rio Bravo tenta mostrar ao mercado é que uma agência bancária, se não abrigar mais um banco, pode se transformar num endereço importante para outros inquilinos do varejo de outros setores. Aqui não é exatamente o caso de um imóvel do RBVA que está sendo transformado para isso, mas é uma ex-agência bancária do Itaú que está sendo transformada em um grande endereço de varejo para uma empresa de setor completamente diferente. Adaptação para o varejo, o caso de transformação reforma a tese do fundo de que o imóvel tem valor pela sua localização e seus atributos técnicos e pode ser transformado ao longo do tempo para atender as mudanças do setor, que é extremamente vivo e dinâmico no setor de varejo. E o potencial de valorização, então, a taxa interna de retorno esperada para esse projeto, caso o imóvel seja vendido após 24 meses, pode chegar até IPCA mais 35%, o que mostra o potencial de valorização de rentabilidade do negócio. E aí tem de novo aquela tabela que mostra lá a TIR, a rentabilidade esperada, recebendo aluguéis mais lucro com a venda, de acordo com o valor de saída da venda. Muito legal, muito completo esse fato relevante do RBVA, tem um monte de ensinamentos aqui. Quando se faz valuation de imóvel, tem que também projetar uma TIR de saída, um valor de saída. E aqui está feito. Então, está todo o valuation aqui com os cenários não possíveis. Claro que pode ser em qualquer outro cenário. A TIR pode ser maior, pode ser menor, né? O cap pode ser maior ou menor. Mas em 3 cenários aqui delimitados, esse seria o retorno do investidor total com aluguéis e venda do imóvel. E importante, né, o RBVA alocando já o recurso da aquisição, da emissão que acabou de fazer. Tem mais um detalhe que eu tinha esquecido que eu coloquei aqui, como fica o fundo após a aquisição, e aí esse gráfico é super importante, né, porque agora o RBVA tem 52% do patrimônio exposto a varejo sem ser banco. Olha que interessante. O varejo bancário, as agências bancárias propriamente ditas, representam 48% do patrimônio líquido, enquanto o que não é agência bancária já representa 52%. Em 2018, era 100% agência bancária. Em 2024, já é 48% agência bancária, 52% outros setores do varejo. É muito legal a tese se comprovando. Investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, mas o prazo acontece, o tempo passa, e aí a gente vai vendo a estratégia sendo implementada. E aí o fundo após a aquisição, como ele fica, tipologia lá por patrimônio, já entendi por que eu trouxe esse slide também. Então, ó, o fundo tem 71% de renda urbana, ou varejo comum, vamos dizer assim, 4% em shopping center, algumas participações que eles têm em shopping center, e 25% no high-end. O que é o high-end aqui? É a loja flagship, aquela loja diferenciada, em que não deixa de ser um ativo de renda urbana, mas que é um ativo que gera mais valor pela sua localização, pelas suas características, por ser um imóvel com uma característica excelente para operações de varejo. Então, aqui tem umas explicações. A renda urbana, conversão de vendas e capilaridade, high-end, encantamento do cliente, exposição da marca e localização. É mais do que uma loja. É uma loja pensada para encantar o cliente, para expor a marca, e isso só acontece, obviamente, com uma localização privilegiada. E há uma participação menor em shopping center, diversificando o risco e pulverizando os contratos. Então, esse é o fato relevante mais elaborado da semana, que foi da compra do RBVA. Vamos seguir? Já 1 hora aqui de fatos relevantes.
No dia 8 de fevereiro, o Santander Renda de Aluguéis, que é o SARI 11, administrado e gerido pelo Santander, e que tem 43.971 cotistas, diz que o inquilino comunicou a devolução antecipada parcial de 2.305 metros quadrados no condomínio WT Morumbi, que fica aqui na capital de São Paulo, considerando a multa a receber, os custos de IPTU e condomínio, o impacto negativo no rendimento a partir de outubro de 24 deve ser de 4 centavos por cota. Então, tem multa a receber. Tá? Até outubro não gera impacto. A partir de outubro, se o imóvel continuar vago, o fundo assume os custos de condomínio e de IPTU. O fundo assume esses custos a partir do momento que o imóvel está vago. Mas antes recebeu um valor pela multa, teve uma entrada de caixa. A partir de outubro, a multa já foi, digamos assim, consumida e o dividendo passa a ser impactado em 4 centavos por cota. Isso se até lá o imóvel não tiver alugado. A vacância do fundo passa a ser de 33,4%. Próximo. No dia 8 de fevereiro, o Quilimafof Suno 30, que é o Kizu 11, administrado pela Apex e gerido pela Quilima, fundo que tem 132.161 cotistas, anunciou que também contratou a XP como formadora de mercado. HGBS. No dia 8 de fevereiro, o Red Brasil Shopping, que é o HGBS, administrado e gerido pela Red, e que tem 105.410 cotistas, anunciou aqui que concluiu a venda de 10,625% do iFashion, ou iFashion, não sei, Outlet Novo Hamburgo, que fica, então, no Rio Grande do Sul, é um outlet, né, aquele shopping bem específico, que fica numa rodovia entre grandes municípios em que a gente vai lá em busca de pechinchas, vamos dizer assim. O HGBS vendeu uma participação, uma parte do que ele tem nesse outlet. Essa venda já tinha sido anunciada em 29 de agosto de 2023 e a venda foi por 27.464.000. Então, superadas todas as condições e tal, aprovação pelo CAD, aquela coisa toda, concluída essa venda desse pedaço de 10,62%. O fundo já recebeu 17.103.000 e vai receber o saldo em 2 parcelas semestrais corrigidas pelo IPCA. O cap rate da venda, considerando a receita operacional líquida, o NOI, de 2023, foi de 7,3%. Então, olha lá. Esse é o cap da venda. Daqui a pouco você vai ver a conta da TIR, da taxa interna de retorno. Então, quem comprou pagando 27.464.000, olhando para o faturamento do ano passado, se esse faturamento permanecer igual em 2024, a rentabilidade para o comprador é de 7,3% ao ano. Lucro da operação foi de R$ 1,51 por cota, ele vai acontecer ao longo do tempo, né? O fundo já recebeu 17 milhões, então já tem 94 centavos de lucro que vai ser obrigado a distribuir ao longo desse semestre. Depois, em agosto de 24, recebe mais 5.200.000, dá mais 29 centavos para distribuir ao longo do segundo semestre de 24. E em fevereiro de 25, recebe mais 5.200.000, evidentemente que essas parcelas corrigidas pelo IPCA, e isso gera mais 29 centavos por lucro a distribuir no primeiro semestre de 2025. Então, no total, R$ 1,51 vai ser um pouco a mais do que isso, porque tem o IPCA que vai acontecer no período. O HGBS investiu nesse shopping em 2012 por meio de um CRI conversível, então não comprou exatamente o shopping. O shopping estava em construção, foi feito um CRI para financiar a construção, o HGBS foi um dos investidores do CRI, que foi convertido depois em participação no shopping em 2015, pelo valor de 7.219.000. Então, o CRI é um título de renda fixa. O HGBS ficou recebendo juros durante um período de tempo, e ao final, no vencimento, você tem que receber o seu principal de volta, certo? Ao invés de receber esse dinheiro de volta, o fundo converteu este saldo em participação no ativo. Então, deixou de ser um investimento de renda fixa, passou a ser um investimento de renda variável, certo? Um CRI conversível em participação. Quando converteu, tem que estabelecer um preço disso. É como se o HGBS tivesse comprado esse imóvel por 7.219.000. A TIR dessa operação é de 25,2% ao ano. E o IPCA no período foi de 5,55%. Ou seja, uma baita TIR, 25%. Lembra que a TIR, tudo que saiu e quando saiu, tudo que entrou e quando entrou. Então, a TIR ela é bastante impactada pelo tempo.
Você viu o fato relevante do RBVA? Considera uma TIR que pode chegar a IPCA mais 35 em 2 anos. Aqui a gente está falando de mais de 10 anos. Quanto maior o tempo entre investimento e desinvestimento, entre compra e venda, menor tende a ser a TIR, porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Quanto mais tempo demora para voltar o dinheiro, menor o resultado por esta métrica da taxa interna de retorno. Então, quando a gente vê uma TIR de 25% ao ano, uma operação que durou mais do que 10 anos, é sinal de um baita lucro com todos os fluxos, não só com a venda, mas também com os aluguéis recebidos ao longo do tempo. E a TIR, ela não tem um padrão, aqui ela está calculada de forma nominal, deu 25,2% ao ano. Ah, mas quanto foi a inflação no período, professor? A inflação no período foi equivalente a 5,55% ao ano. Então, quanto que é o resultado real acima da inflação? Se você está fazendo uma conta de 25,2 menos 5,55, a conta está errada, mas eu fico feliz, tá? Porque você entende o conceito. Quer dizer, o ganho real é aquele que supera a inflação do período. Então, se você fez essa conta simplista, você foi lá e pegou 25,2 menos 5,55, você chegou à conclusão que o ganho real acima da inflação foi de 19,65%. Está errado. Não é assim que se faz essa conta. Mas o conceito é esse, é isso que interessa. Conta, tem alguém que faz, tem uma planilha que algum amigo crente manda, a conta alguém faz. O importante é você conhecer o conceito, tá? E eu vou te explicar o conceito aqui. Como a gente está trabalhando com números percentuais, e o ganho real acima da inflação, nesse caso, não é uma conta de menos, 25 menos, não é isso. Primeiro precisa transformar isso num número de verdade, certo? 25,2 é uma representação de 25,2 dividido por 100, né? 25,2%. Então é isso dividido por 100. Então, primeiro, 25,2, vamos fazer junto aqui. Eu devia estar encerrando esse negócio, minha mala está pronta, eu vou viajar, mas vamos lá. Né? Vamos fazer essa conta para você entender. Deixa eu abrir uma planilha. Vou tomar uma bronca, evidentemente, né, da minha esposa, da minha filha, mas tudo bem. Deixa eu ver os números direitinho. TIR de 25,2%. Então, TIR, inflação. Vou compartilhar aqui com você. Você já está na sua tela, né? Então, eu vou colocar aqui, para deixar bem conceituado, TIR nominal, sem considerar a inflação. Inflação, e aí a gente vai chegar na TIR real, acima da inflação. Então, a TIR nominal é 25,2%. É um desenho isso, não é um número. É uma representação do quê? De 25,2 dividido por 100, certo? E a inflação no período 5, foi equivalente no período a 5,55% ao ano. Teve mês que foi acima disso, teve mês que foi abaixo. Não é que seja uma média, pegaram a inflação de todo o período e anualizaram, tá? Para deixar na mesma base de comparação da TIR que está anualizada aqui para a gente. Então a inflação foi de 5,55%. Isso é um número? Não, isso é um desenho. Isso é um desenho de 5,55 dividido por 100. Lógico que estou falando do desenho aqui de uma maneira didática. Como que a gente faz conta aqui com esse percentual? Então é 1 mais isso aqui. Vou transformar num fator. Mesma coisa, igual a 1 mais os 0,55, tá? E para chegar aqui, então, na TIR real, o que eu vou fazer? Vou dividir uma coisa pela outra. Não é subtrair uma coisa da outra. Então, a TIR real vai ser igual a 1,252 dividido por 1,0555 menos 1, porque eu vou tirar esse 1 do fator que a gente criou. Então, qual que é a TIR real acima da inflação? 18,62%.
Aquela conta que eu falei que eu fico feliz se você fizer, mas que está errado, ó, quanto que daria? 19,65. Não é isso, tá? O correto é isso aqui. Então, a operação do HGBS gerou uma taxa interna de retorno acima da inflação de 18,62%. Baita taxa, certo? Ao longo de mais de 10 anos. Vamos voltar aqui para os resumos. Deixa eu só me achar agora, porque tem um monte de coisa na minha tela. Achei. Maravilha. Então, a gente tinha parado aqui, a TIR da operação de 25,2%. O fundo segue com participação no imóvel de 38,37,5%, 37,5%, e já tem uma venda de outros 10% anunciada, que está pendente de aprovação do CAD, e espera-se que seja concluída em março desse ano de 2024. Então, sendo concluída, vai acontecer a mesma coisa, sair um fato relevante com esse nível de detalhe que a gente está vendo aqui. Então, esse foi o fato relevante do HGBS. Estamos caminhando para o final, hein? No dia 9 de fevereiro, teve o Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, conhecido de muita gente, administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, e que tem 320.354 cotistas. Teve a Assembleia que aprovou a 10ª emissão de cotas, na quantidade de 9.913 cotas, 913.750 cotas. Não tem ainda exatamente o valor da emissão, mas a gente consegue chegar nele pelo seguinte: já tem um preço estabelecido. Então, vai ter 2 séries essas cotas, tem direito de preferência na proporção de 17,33%, o preço é de R$ 100,87 por cada nova cota, mais a taxa de distribuição que ainda não foi definida, talvez esteja lá no prospecto, tá, mas não estava no fato relevante, tá? Então, se eu fizer a multiplicação de uma coisa pela outra, eu vou chegar em R$ 1 bilhão. R$ 999.962,50. Então, vem mais uma emissão de R$ 1 bilhão do KNCR11, certo? Um pouquinho mais até do que isso pode chegar. Por fim, no dia 9/2, o BTG Pactual Terras Agrícolas, que é o BTRA11, administrado e gerido pelo BTG e que tem 21.022 cotistas, anunciou que a administradora estendeu o prazo para os cotistas informarem o custo médio de aquisição até o dia 15 de fevereiro. Era até dia 13, deram mais 2 dias aí, até dia 15 de fevereiro, pelo site lá do portal do investidor.btgpactual.com, por conta de uma amortização parcial que está acontecendo. Para quem não enviar a informação, o administrador vai considerar como preço de compra a menor cotação histórica do fundo. E aí vem instruções sobre o tratamento da amortização parcial. Olha que interessante. A parcela de principal devolvida ao cotista pessoa física deverá ser, após a sua efetivação, reduzida do seu controle pessoal e da correspondente linha na ficha bens e direitos da declaração de ajuste anual. O que é isso? Lembra que eu sempre explico didaticamente que a amortização parcial é um troco. Você pagou 100 pela cota e vai receber 5 de amortização, de troco. Então, você tinha declarado para a Receita que o seu custo era 100, só que agora o seu custo é 95, porque você recebeu 5 de troco, certo? Então, quando a amortização é parcial, você precisa ajustar o seu preço de compra. E é isso que só este fato relevante vem detalhando. Para calcular o valor da redução, o cotista deve observar os seguintes critérios. 1. Se o custo médio por cota superar o valor do patrimônio líquido por cota, valor contábil, você vai usar o valor integral da amortização, vai ser deduzido do seu custo de aquisição. Então, pega todo o valor que você recebeu de amortização e desconta do seu preço de aquisição. 2. No caso do custo médio por cota ser abaixo do valor da cota contábil, o valor a ser reduzido do custo do cotista corresponderá à aplicação ao valor da amortização, que é de R$ 1,49 por cota, da proporção encontrada entre o custo médio individual e o valor contábil da cota. Não está tão claro aqui, pelo que eu entendi, você vai dividir o seu custo médio pelo valor da cota contábil, e aí você vai encontrar essa proporção aqui, e vai usar esta proporção de R$ 1,49. Digamos que a divisão disso por isso dê
0,5. Então, é metade de 1,49. Foi isso que eu entendi. Tá? Gostei que o BTRA deu mais esse detalhe, que é importante para a gente entender por que está sendo feito tudo isso numa amortização parcial, né? Porque o importante é quando é total. Já tira a nossa dúvida que mesmo fazendo isso, o cotista vai ter que ajustar o seu preço médio de compra. Se o seu preço médio está acima do valor contábil, é só pegar o valor que você vai receber e diminuir do seu preço de compra. Se ele está abaixo do valor contábil, não ficou bem claro, assim, então podia ter um exemplozinho matemático para a gente entender melhor, e eu vou procurar entender isso, tá? Porque é super importante para mim, para você, para as minhas aulas, para o fato relevante, mas não num sábado de carnaval. Em algum outro momento, e quem sabe o pessoal do BTG está assistindo também, solta um outro fato relevante com um exemplo numérico, como faz muitas operações, eu vou entender, você vai aprender também, mas não vai ser num sábado de carnaval que eu vou fazer essas contas, tá certo? Aqui, então, termina o resumo dos fatos relevantes. Destaque da semana, a entrevista do Clube FI Entrevista com o Danilo Barbosa. Cara, assista e entenda o que é a carteira progressiva do Clube FI. Inovação no mercado de fundos imobiliários. Eu tinha falado com o Danilo, ele falou, pô, precisamos fazer uma entrevista para o pessoal entender melhor a carteira progressiva. Eu não tinha visto com detalhes a carteira progressiva. Um pouco antes da entrevista, como sempre faço, vamos preparar, baixei a carteira para estudar, entendi, falei, caramba, genial esse negócio. Inovador e genial. Então, entenda o que é a carteira progressiva. Se ela não é para o seu bolso, porque o seu bolso já está acima disso, já está mais diversificado, aproveite para divulgar isso para todo mundo que você queria ver começar a investir em fundo imobiliário, porque ela foi pensada para isso. Dá para começar com R$50, a hora que você tiver 500, então você passa a ter mais fundos, você vai diversificando, tem uma carteira recomendada com um plano progressivo para a medida que vai aumentando o valor do investimento da pessoa, tá? Como eu coloquei na descrição daquele vídeo, se tivesse um negócio desse quando eu comecei. Então, ajude quem está começando, entenda a carteira progressiva assistindo a entrevista e divulgue para as pessoas que você gosta e gostaria de ver investido em fundo imobiliário também. Bom, hoje não tem perguntas nem cara a cara. Desejo que você tenha um ótimo carnaval. Caia na folia se for a sua. Caia no sofá, maratone os fatos relevantes, algumas séries na Netflix, se é esse o carnaval que você gosta. Mas curta, descansa, esteja perto da família e dos seus amigos. Grande abraço, até a próxima semana com mais fatos relevantes.